Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do NursingCast. Esse aqui é o nosso episódio piloto, o qual vamos falar sobre a enfermagem em si, as distinções, Quem é o técnico, quem é o enfermeiro, quem é o auxiliar. E para isso vamos começar nos apresentando. Bom, eu sou o Pedro. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Daiane. Eu sou a Carol. E eu sou a Kemi. A gente é estudante aqui do curso do técnico de enfermagem da FIEB. E esse aqui é o nosso PRIT, nosso projeto integrador, o qual a gente está fazendo com o intuito de levar a informação ao público leigo, trazendo o conteúdo científico, mas de uma forma um pouquinho mais compreensível, se eu posso dizer assim, Leve. Mais leve, mas um pouco descontraída também. Aqui é um bate-papo, entendeu? Aqui é uma coisa mais descontraída, mas com um tom científico, claro. Bom, vamos lá. Para começar, acho que a gente deveria deixar mais claro como é a função da enfermagem, Porque normalmente a pessoa que vai no hospital, quando não reconhece o médico, acha que todo mundo é enfermeiro. E na verdade, nem todo mundo é enfermeiro, que a equipe de enfermagem é composta pelo auxiliar, pelo técnico e pelo enfermeiro. O enfermeiro, no geral, não fica assim tanto em contato com o paciente. Quem fica mais em contato com você, ouvinte, somos nós, os técnicos ou os auxiliares. O enfermeiro tem uma função mais de gestão do setor do que de assistir, de cuidados com você, paciente. Quem está mais com você somos nós, os técnicos ou os auxiliares. A diferença dos técnicos e dos auxiliares não tem tanta diferença na função, mas principalmente no tempo de curso. Por exemplo, o auxiliar acaba muito mais rápido do que o técnico, que pode ser 8 meses ou 1 ano, e o técnico normalmente é 2 anos. Além disso, a gente queria deixar claro também que, por exemplo, você que gostaria de entrar na área da saúde como técnico de enfermagem, às vezes não sabe o que você vai fazer, qual é a sua jornada de serviço na área do técnico. Então, por exemplo, a gente tem mais foco na parte de orientar, de auxiliar o paciente, de executar para o paciente aquilo que ele não consegue fazer sozinho ou tem alguma dificuldade. Então, por exemplo, se você trabalha num hospital, você vai ter mais cuidados em auxiliar o paciente a se alimentar, se ele precisar. Se o paciente precisar tomar banho, você vai ajudar ele. Se precisar, por exemplo, se for um caso de um paciente que não consegue levantar e precisa de mais auxílio, mais demanda, então você vai trocar fralda, trocar curativo, ter um cuidado mais pessoal com o que a pessoa realmente não pode fazer por ela mesma. Além de trocar curativo, fazer medicação, tem algumas outras funções extras, como por exemplo a anotação, porque não é só ir lá e fazer esses cuidados, a gente também tem que deixar tudo escrito, tudo certinho para caso aconteça alguma intercorrência com o paciente. E não só isso, gente? Tem, além dessas coisas mais básicas, tem outros setores, Na verdade, são muitos setores, na verdade, da enfermagem que você pode recorrer. Você pode se especializar em um setor específico, aquele que mais te agrade, aquele que faça seu coração bater mais forte mesmo, Por exemplo, nas clínicas cirúrgicas, onde os técnicos eles vão lidar com funções como muitos dispositivos, como drenos, pós-operatório, vai fazer cuidados com sondas, colostomias. Todos esses cuidados ele vai ter ali na hora do centro cirúrgico, ajudando, o instrumentador, o circulante também, que é uma função de um técnico. Então ele vai fazer ali todo o preparo de uma sala de cirurgia, ele vai preparar material, ele vai fazer a limpeza de uma sala, ele vai solicitar a limpeza dessa sala. Tem também o setor de UTI, que além de todos esses outros cuidados que ele vai ele vai ter, também demandam cuidados com os tubos orotraqueais, oxigenadores, diferentes tipos de catéter central, e não só aquele que a gente usa no braço, porque na UTI a gente usa muitos tipos de catéter. Em outros setores também, como a maternidade, que vai também não só fazer uma punção, mas ele vai cuidar do RN, das vacinas do RN,
vai acompanhar um parto, vai fazer a técnica de banho do RN e também cuidar da mãe ali na hora do pós-operatório. Certo, eu acho que a gente esquecemos de comentar o que define as funções de um técnico e de um auxiliar e de um enfermeiro. Na enfermagem, a gente tem um conselho. Esse conselho ele pode ser regional ou federal. O nome dele é Corém. Esse é o regional, né? Então, o regional você vai ter o Corém de São Paulo, Corém da Bahia, Corém do Paraná. Vai depender do estado que você tiver. E no Distrito Federal nós temos o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. No Corém e no COFEN, ele sim define o que é função de um auxiliar, por exemplo, o que é uma função de um técnico e a função de um enfermeiro. E dentro do que é a função de cada um, eles definem o que esse profissional tem que ter estudado durante o curso. Por exemplo, o que um técnico estuda que um auxiliar não estuda durante o seu curso. Entende? Então, assim, o auxiliar não pode administrar medicação. Ele não pode. O Corém não regulamenta isso para ele. Porém, o técnico já é capacitado para isso. Então, essas pequenas diferenças que é embasado, não é... Fala assim, qualquer um pode fazer tudo. Não, é tudo regulamentado certinho. E muitas pessoas já vieram me perguntar se existia faculdade para enfermagem, né? Achando que tudo era um curso técnico ou um tecnólogo. Sim, o enfermeiro faz a graduação de no mínimo 4 anos, tem faculdades aí que vão até 5 anos, e fora as pós-graduações, especializações, mestrados, doutorados, que tem como fazer também. E também, claro, como a gente está falando, tem o técnico e o curso auxiliar, que não é de nível técnico. Uma coisa importante, o técnico, assim que você finaliza, também tem o pós-técnico, né? Isso. Então, se você gostar de uma área específica e quiser realmente se especializar naquilo, você consegue fazer um outro curso, além do técnico em enfermagem, né? Para poder se especializar. E também não é só a diferença do auxiliar e o técnico, porque também há procedimentos que é do próprio enfermeiro. Então, há procedimentos que são privativos do enfermeiro. Por exemplo, uma passagem de sonda, uma punção arterial. Então, são todas privativas do enfermeiro. Mas durante o curso, vocês vão acompanhar, se vocês tiverem vontade de fazer, vocês vão ver como que faz, porque antes do enfermeiro ir fazer, a gente quem prepara as coisas para punção, para seja qual for o procedimento que o enfermeiro vai fazer. Então é muito interessante observar como são feitas as coisas, porque acaba te cativando a dar mais continuidade no curso, né? Porque você, de certa forma, você já faz muitas coisas, mas é bem integrativo. Outros procedimentos, sim, você fica com vontade de fazer, porque são coisas mais legais. Até algumas coisas que são privativas do próprio médico, coisa que não tem nada a ver com a enfermagem. Por exemplo, a gente estava no hospital, o médico ia passar um catéter central e quem preparou toda a mesa com todos os materiais para o procedimento do médico foi um técnico de enfermagem. Ou seja, você tem que estar a par de tudo que o pessoal ali da equipe multi está fazendo. Entendeu? Você tem que saber os materiais necessários para você poder ajudar todo mundo. Mas não quer dizer que você vai fazer aquela punção de um catéter central. Você vai acompanhar. Você vai acompanhar, auxiliar, você vai instrumentar o médico. E você vai cuidar dele depois que o médico ou o enfermeiro realizar o procedimento também, né? O médico vai lá, passa o catéter central. Quem vai ficar ali de olho no catéter, se está dando alguma infecção, se está refluindo bem, é você. Então, assim, por mais que você não faça, você está diretamente ligado no pós a passagem desse procedimento. Bom, esse foi só um exemplo, né? Mas existem várias coisas que é isso. Muito legal para passar essas experiências e ver essas coisas diferentes, por exemplo, é o centro cirúrgico, né? Porque você acompanha as cirurgias de pertinho, você quem tem o cuidado ali no pós com o paciente, mas você pode olhar tudo, então... Eu acho que esse foi o estágio mais legal, assim, que a gente foi. Centro cirúrgico, a gente viu bastante coisa. Agrega muita informação, né? Porque a gente só vê na teoria e chega na prática. Não, chega na prática já o Catai é falou diferente. da equipe multi, é interessante ver também que quem faz o curso deve se sentir dentro. E, muitas pessoas não entendem que o técnico tem muitas funções. Às
Às vezes você chega no hospital, você acha que isso, aquilo é do médico, mas hoje a gente tem uma abrangência muito grande e uma porcentagem, uma importância muito grande dentro do centro. Igual, às vezes o médico vai fazer um procedimento, tipo um procedimento cirúrgico, como a Carol mesmo falou, dentro do centro cirúrgico. Mas por trás daquilo tá totalmente tudo sobre o técnico. Arrumar, organizar, a gente tem bastante essa importância. São muitas atribuições. O médico só chega e opera. Todo o pré e o pós acaba ficando na mão da enfermagem em si. Não só do técnico, mas também como do enfermeiro. Sim. E sobre a questão assim de auxiliar e técnico, hoje em dia é muito mais difícil você ver auxiliares trabalhando. Os hospitais, o mercado de trabalho está dando muito mais visão ao técnico em si. Porque como é muito similar a função dos dois e o técnico pode fazer mais coisas e a mesma coisa que o auxiliar faz, hoje em dia é mais preconizado, priorizado, melhor dizendo, o técnico do que o auxiliar. É mais rentável, né? Porque É muito também melhor, mais prático. As formações de hoje são, se a maioria das formações hoje elas são de 2 anos, acaba que nesse 1 ano você tem as funções do técnico, do auxiliar, e aí se você concluir o curso, você vai ter atribuições do auxiliar e do técnico. É importante lembrar também que se você faz o técnico aqui na FIEB, depois do seu primeiro ano de curso, você já pode trabalhar como auxiliar. Então, você pode pedir o seu Corém e fazer trabalhos como auxiliar. Porque nós iremos receber o Corém depois como técnico, mas se quiséssemos, poderíamos trabalhar como auxiliar também. A gente poderia tirar do nosso Corém de auxiliar e tá trabalhando na área. O que não acontece em toda instituição, né? Por exemplo, na graduação, se você começa, não necessariamente depois de 1 ano você pode tirar. Acho que depende muito da grade do auxiliar, curso, né? Mas eu acho que só para técnico, graduação, você só vai pegar o Corém Pra Não enfermar quando se mesmo, formar para ser conclusão enfermeiro. mesmo, de fato. Você não tem como pegar Corém de técnico, não. Bom, e além dessas coisas de centro cirúrgico, a gente acaba passando em outros setores mais, por exemplo, como clínicas, centros de diagnóstico. Então, às vezes você vai, por exemplo, você tá com PA alta e você vai no médico e aí ele solicitou para você fazer Carol, só um minuto, o teste. que é PA alta? A PA alta é aquela famosa pressão alta, hipertensão. Às vezes a gente chama de pressão alta para as pessoas que não são técnicas. Porque, por exemplo, a minha tia uma vez chegou em mim e disse: eu fui no médico e ele falou que eu tava com um negócio lá, uma tal de hipertensão. Aí eu, pressão alta? Ela, não, hipertensão, mas eu não entendi. É a mesma coisa. Já aconteceu o contrário comigo. Eu ia aferir a pressão do paciente, eu falava assim: o senhor é hipertenso? Ele, não. Eu falei: você tem pressão alta? Tenho. Eu falei: então tá bom. É uma função importante do técnico também saber conversar com o paciente e com os realmente. colegas de profissão. Então a gente tem que saber os termos técnicos, mas quando a gente vai fazer uma explicação, uma orientação para o paciente, a gente tem que saber conversar de uma forma com que ele entenda e que ele não saia fazendo coisas erradas. Por exemplo, na hora de fazer uma preparação para um exame, por exemplo. Então você tem que explicar de um jeito que ele vai entender o que ele realmente precisa fazer. Sim. Às vezes na linguagem mais Informal. não tão técnica, porque o paciente também nem todo mundo tem um entendimento da visão técnica. Minha né? avó fala que vai pesar a pressão dela. Então... Vai medir, né? Não, ela fala Ou pesar vai a pressão. tirar a sua pressão. Tirar a pressão. Não, a minha mas já- minha avó fala pesar a pressão. Eu acho isso incrível. Ela já entendia que não era tirar a pressão, que a gente falava, você vai tirar a pressão? Ela, se tirar, morre. Se tirar, morre. Na hora. Se Então, tirar, morre. já entendia. Só para deixar claro, o nosso termo é aferir pressão, né? Então, todos esses exames que você vai, por exemplo, levar para um cardiologista, por exemplo, um teste ergométrico, um eletro, que às vezes eles falam um exame do coração, é agente técnico de enfermagem que é responsável por fazer esse exame em vocês, pacientes. Também você pode atuar em pediatrias, pode se especializar em pediatrias, em berçários, por exemplo, para acompanhar os nenéns, em UTIs NEO, em bancos de leite, por exemplo. Então, aquele serviço de armazenar, de cuidar do leite, da fórmula que vai para a mãe, para o neném, também pode ser uma competência do técnico de enfermagem.
Ah, tá certo. Voltando para outros setores, pode falar também da psiquiatria, que o técnico pode atuar em centros de atenções psicossociais, que seria o CAPS. Vai ter um episódio do podcast com a nossa convidada, que é a professora Gabi, especialista em saúde mental. Então, terminando Fiquem aqui atentos. no piloto, é bom dar uma pesquisada sobre. Vocês não esperam por esperar. Enfermarias Pois é. Enfermarias específicas em centros de convivência. Também tem a enfermagem em vigilância epidemiológica sanitária, portanto também trabalhar na vigilância sanitária. Que é uma coisa que as pessoas normalmente não imaginam, né? Que é um técnico de enfermagem que pode fiscalizar, assim, estabelecimentos. E Então, responde trabalhar diretamente para a também, Anvisa. né? Sim. E quais são os estabelecimentos que a gente pode auditar? O BS, sendo técnico, você pode trabalhar fazendo vigilâncias em postos de saúde, como UBS, hospitais. Mas você trabalha na vigilância, você também pode ir pra restaurante, você pode ir pra Clínicas de estética, cabeleireiro. cabeleireiro, dentistas. Você pode, assim, ter uma área boa, assim, trabalhar na vigilância Dá uma sanitária. edição sobre sua mão. Isso é uma coisa que o pessoal imagina que se você faz enfermagem ou qualquer área do curso, curso assim de saúde, né, voltar à saúde, você tem que estar necessariamente dentro de um hospital. Não necessariamente. Para nós que estamos agora nos formando como técnico, temos também a oportunidade de ir para home care, né, de assistência domiciliar, que também vamos falar sobre isso em mais um episódio com a professora Gabriela. Vamos ver aí qual vai ser a ordem desse episódio, mas vai chegar aí para vocês, tá? Falando sobre cuidados paliativos. Então a gente pode ter essa assistência dentro da casa do paciente, a gente pode ir lá fornecer serviços a ele e toda a família assim treinando, né, a família. E é importante frisar que o técnico que está na sua casa tratando o enfermo, ele não é empregado doméstico. Ele não vai lavar uma louça, ele não vai limpar a sua casa, ele está ali pelo paciente, entendeu? Ah, mas é a roupa suja do paciente, tem que lavar. Não, tem que Ou lavar. então fala assim, cuida aqui do meu filho que eu já tô saindo, já volto. Eu tô aqui, vou ficar aqui de olho no meu filho? Não, vai ficar de olho, não é responsabilidade do técnico, Só gente. se contratar como técnico É. e como Como diarista babá. também. E como diarista. Como babá. Só que aí, como eu acho que ninguém vai querer pagar 2 salários pra mesma pessoa, então não vai rolar, ok? Enfim, a gente tem bastante áreas, né? Tem mais alguma pra gente citar? Cuidados Com idosos, por exemplo. Então, tipo assim, atuar em asilos, em auxílio Lar, né? mais. Lar de idosos. De longa auxílio. permanência. Também na parte de gerontologia, então, por exemplo, se você quiser fazer parte de uma equipe que faça investigação, assim, entre aspas, das doenças relacionadas aos idosos, então existe uma equipe só para isso. E também, por exemplo, no caso de cuidados com idosos em casa, ou cuidados, por exemplo, seu vozinho ou um vozinho da vizinhança quer cobrar você só para aferir a pressão dele. No Corém mesmo, no nosso conselho, tem um documento que consta lá quanto você pode cobrar, se você quiser saber, por exemplo, tipo, não tenho muita noção de como empreender na enfermagem, porque também tem essa parte Sim. de empreender. Lá no nosso Corém diz, por exemplo, se você quiser cobrar num serviço assim, ou num home care mesmo, se você não tem noção de valor, lá tem o mínimo, por exemplo, uma PA é no mínimo R$10. É o valor pelo que o conselho oferece, mas você cobra o valor que você achar justo. E não só isso também, né? Para empreender na enfermagem, você pode fazer outras coisas, como por exemplo, a área de body piercing. Nem toda pessoa sabe que um técnico de enfermagem pode entrar na área do body piercing, e você pode. É um método de serviço para si Quem próprio. melhor Né? para furar alguém com uma agulha do que a gente, né? Então, Que né? conhece de fato. pelo menos um mínimo de uma anatomia humana. De uma anatomia né? e das agulhas. E também de asepsia, né? E de asepsia, Então, A além contaminação é presente. Sim, de fato. E muito importante, porque uma pequena infecção pode levar até o óbito. Você vai perder uma orelha à toa aí, vai, besta. Tá vendo? Tem que ter cuidado. Além disso, também você pode abrir, por exemplo, uma empresa de alguma coisa voltada para a área da saúde. Então, por exemplo, a gente sempre tem o costume de usar aquele aparelhinho de medir pressão. A gente chama de esfigmomanômetro. Você pode abrir uma empresa de vender insumos de enfermagem ou
coisas para hospitais, por exemplo, camas, alguma coisa relacionada à área da saúde, né? Você pode fazer uma invenção, por exemplo, um produto miraculoso aí que você queira melhorar alguma coisa. Desse tempo que a gente está fazendo os cursos, teve umas colegas que fizeram um colchão super tecnológico que Ajudava na hora do banho. do banho no leito. O colchão tinha uma drenagem embaixo, porque no banho do leito fica tudo encharcado, né? Tanto é que os colchões nos hospitais não são colchões convencionais que a gente tem na nossa casa, são colchões impermeáveis, justamente por conta do banho do leito. E tinha uma drenagem embaixo, um negócio de cano assim que a água toda escoava. Um negócio super Muito show, né? legal. É Outra engraçado. coisa também, desculpa. Não, pode falar. Outra coisa também que dá para ser feito é palestras, né? Então Sim. você pode oferecer aquilo que você aprendeu ensinando outras pessoas Palestra, treinamento. a treinamento, Dá pra vender curso. Vender vender curso. curso, virar coach de enfermagem. Vocês param com esse papo. Brincadeira, Pablo gente, Marçal. não pode. Vocês param de ser Pablo Marçal. Também, gente, no Brasil eu não sei se tem isso, mas a gente ficou sabendo, estudamos também, né, para as matérias, que no exterior existe a teleenfermagem, né, a consulta de enfermagem Por telemedicina. pelo celular mesmo. Ah, mas enfermagem faz consulta? Faz, principalmente nas UBSs, né, nos postinhos. Quem comanda um postinho de saúde, uma UBS, é o enfermeiro. Ele que tem a capacidade, teve o treinamento necessário, matéria sobre isso na faculdade, sobre gestão, e normalmente as UBS estão sempre sob o comando do enfermeiro. E sempre tem a salinha de enfermagem. Quando você vai fazer alguma coisa específica na UBS, você pode passar, às vezes, numa consulta de enfermagem antes mesmo de fazer uma consulta com o médico. E não estou falando da triagem, que você vai lá, fere sua pressão, você pega seu peso e altura e às vezes faz uma aferição da glicemia, né, lá da diabetes. O acompanhamento mesmo do pré-natal é feito com a enfermeira responsável, Sim, né? Não dependendo do pré-natal é feito com o enfermeiro, não primeiro, não necessariamente o com o médico. primeiro é com o enfermeiro. Às vezes não é necessariamente feito com o médico. Então assim, muitas vezes as pessoas estão fazendo consulta com o enfermeiro e não sabe que é um enfermeiro, acha que é um médico, acha que o enfermeiro não tem a autonomia para fazer essas coisas, sabe? Então, assim, a área da enfermagem ela se estende muito. E ainda falando sobre a parte da enfermagem lá fora, tem como um profissional da enfermagem aqui no Brasil com diploma validar seu diploma e trabalhar no exterior. Sabe, você precisa fazer passar uma prova de proficiência em inglês e validar seu diploma. E não é tão fácil, né? Mas aí você vai. Mas dependendo do lugar, por exemplo, a Alemanha, eles contratam e eles pagam você para ir para lá. Sim, tem uma alta Porque procura da Europa no Brasil. Tem muita Tem baixa mão de obra dos técnicos, né? E lá Sim. no país. Então eles chamam você para ir para lá. Dependendo do local que você... Do local não. Do grupo que vai, entre aspas, patrocinar, assim, você para ir para lá, que te chamou, ele vai, por exemplo, pagar Arcar com custos, né? De curso, de língua, passar. por exemplo. Na Alemanha não é o inglês, é o alemão. Então, deve ter uma matéria específica para isso, né? Inclusive, teve até uma professora nossa que foi para a Alemanha. Ela teve 1 ano de aula e eles pagaram tudo para ela ir bem tranquila. É bom frisar que o pessoal de fora paga em euro, tá? Ou dólar. Ou dólar, dependendo de onde é. Mas uma coisa que é importante é ter em mente: o enfermeiro, o técnico e o auxiliar, eles não são funcionários de médicos. A gente tem que entender isso. Muito bem. Porque muitas pessoas eles acham que é o médico que escolhe ali a equipe de enfermagem ou coisa do tipo e que manda na equipe de enfermagem. E não é. Então, assim, são funções diferentes que se complementam. Então, a enfermagem é a enfermagem. O técnico sim responde ao enfermeiro e não ao médico. Sim. E ele não responde ao médico. Ele simplesmente faz o que ele tem que fazer porque ele sabe o que ele tem que fazer. Sim, a gente só deve satisfação ao enfermeiro. Claro, a gente está numa equipe, a gente se comunica com todos, porém, Sim. tomar Exato. bronca, a gente só pode tomar bronca do enfermeiro, sabe? O médico a gente
Não, o médico não tem responsabilidade nenhuma em cima da Cada gente. um tem meio que a sua função, né? Sim. Então, se o médico tem a função dele, nós temos a nossa, o enfermeiro tem a dele, não fica muito com essa coisa de eu mando em você, porque lá todo mundo tem É a sua complementar. importância. Então, é isso que as complementar, pessoas elas precisam entender. Porque quando a gente acaba entrando nesse meio, a gente percebe que os médicos, eles acham que mandam na enfermagem, o que não é uma verdade, né? Até porque os enfermeiros, eles precisam atender o que o COREM, o COFEM define, e não ao Conselho Regional de Medicina ou coisas parecidas. Sim. Bom, eu acho que o nosso episódio piloto é isso. A gente deu uma boa introdução sobre o que é a enfermagem, pelo menos aqui no Brasil, o parâmetro que a gente tem hoje. Claro, não aprofundamos tanto, mas é isso. Ao decorrer dos próximos episódios, vocês vão entrar com a gente nesse balão mágico que é a enfermagem. Algo Vão que, se apaixonar. pelo menos a gente se apaixonou. Pra quem já tinha um pezinho, né? É. Agora vai ficar mais interessante Vai ficar um ainda. pouco mais interessante. Agora, se não tem um pezinho, às vezes é bom a critério de conhecimento. E esperamos que vocês tenham gostado. Bom, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau. gente.